Oi, turminha, tudo bem com vocês? Então vamos continuar falando sobre os sentidos. Nós já falamos sobre a visão. Então agora nós vamos falar sobre a audição e sobre o olfato. Então vamos começar pela audição. Vamos observar aqui uma situação. Janaína está distraída, procurando um endereço na rua enquanto caminha. Ela não percebeu que havia um buraco na calçada, mas seu amigo Diego a alertou, a avisou. Janaína, cuidado com o buraco! Janaína conseguiu desviar do buraco na calçada, graças ao aviso do Diego. Obrigada, Diego. Aí observem a imagem. Ela conseguiu desviar do buraco graças ao aviso do Diego. Então, no seu caderno, você vai responder essa primeira perguntinha, tá? Não se esqueçam de colocar. A prof vai colocar bem aqui no ladinho para ajudar vocês. Uberlândia, a data, outubro de 2020, tá? Não precisa mais colocar quarto bimestre, porque nós já colocamos nas atividades anteriores. Vai pular uma linha, vai colocar atividade, página 173, 174. Não, a 174 não tem. 175. As três perguntinhas que vocês vão responder no caderno estão na página 173 e 174 do livro. Vai pular outra linha e vai colocar número 1 e vai responder, tá? Você acha que o aviso de Diego preveniu um acidente? Aí você vai justificar a sua respostinha. Se sim, coloque o porquê. Se não, também coloque o porquê, tá? Quero respostas completas, porque vocês já estão no segundo ano indo para o terceiro. Continuando. Janaína não sofreu um acidente, pois ouviu o aviso de seu amigo. A audição é o sentido do corpo humano que nos permite ouvir os sons ao nosso redor. Por meio da audição, percebemos o canto dos pássaros, o ruído de um trovão, a música, sua música preferida, as explicações da prof. E além disso, esse sentido do corpo humano nos permite ouvir o que as pessoas falam e nos comunicar com elas por meio da fala. Então, a audição, nós vamos ouvir o que as pessoas falam e através da fala, nós vamos nos comunicar. Então, quer dizer que a audição também é muito importante para a gente conseguir se comunicar. Apesar da comunicação acontecer com a fala, mas nós necessitamos da audição para ouvir e compreender o que as pessoas estão falando. As orelhas são os órgãos do corpo humano relacionados ao sentido da audição. Então, a audição é ouvir e o órgão da audição é a orelha. Vamos ver um exemplo aqui de como a gente pode perceber os sons do ambiente? Como podemos ouvir? Então, começa por meio da fala. Então, para a gente poder ouvir, precisa emitir som. Tanto dos pássaros, quanto de ruídos, das pessoas falando. Então, primeiro precisa emitir um som. Então, aqui o Diego, ele está emitindo o som. E esses risquinhos azuis aqui nós vamos chamar de ondas sonoras. E essas ondas sonoras vão chegar até o ouvido, até a orelha de Janaína. Depois que chegou na orelha de Janaína, o som do aviso, essas ondas sonoras, ela é captada dentro da nossa orelha. Então, ela vai ser enviada para dentro da nossa orelha. O som chega dentro da membrana timpânica. Olha aqui. Essa almofadinha aqui, que parece uma almofadinha, ó,
é a membrana timpânica, que nós chamamos de tímpano, tá? Então, o som, as ondas sonoras vão entrar pela orelha, vão viajar até essa membranazinha aqui. E ela vai vibrar para captar o som. A vibração do tímpano é transferida para outras estruturas internas da orelha. Essas outras estruturas são chamadas de ossículos da audição. Aqui está mostrando. E o som, então, é interpretado no cérebro. Ou seja, então a pessoa fala ou a gente ouve um som, esse som vai chegar até a nossa orelha. Da nossa orelha ele vai entrar lá dentro, e vai viajar, vai entrar até o tímpano. E dentro do tímpano vai ter uma vibraçãozinha desse som, do som que a gente ouviu. Os ossículos da audição vão captar essa vibração e que vai levar para o cérebro e o cérebro vai entender, vai interpretar o que a gente está ouvindo. E no caso ela interpretou que é a voz do seu amigo Diego. Então essa é a explicação de como funciona a nossa audição. As orelhas produzem naturalmente uma cera amarelada. Nós chamamos ela de cerume. Essa cera ajuda a proteger as orelhas, retendo poeira e pequenos organismos que possam prejudicar esses órgãos. Então, quando for limpar o ouvido, pede a ajuda da mamãe ou de algum responsável. Não vai limpar você sozinho porque é perigoso. Assim como na visão, nós também algumas pessoas também possuem problemas de audição. Você sabe, por exemplo, por que a pessoa da fotografia ao lado está usando um aparelho de orelha? Aqui o aparelho auditivo. Assim como existem pessoas que não conseguem enxergar perfeitamente e por conta disso elas usam o óculos como auxílio, há pessoas também que não conseguem ouvir nitidamente, que nós chamamos de problemas de audição. E por isso elas usam esse aparelho auditivo para melhorar a sua audição, para auxiliar a sua audição. Assim como o óculos auxilia quem tem problema de vista, quem tem dificuldade de enxergar. Lá no seu caderno, novamente, você vai responder essa questãozinha número 2. Você vai pular uma linha depois que respondeu a questão 1 e vai responder a questão número 2. O que você acha que pode prejudicar a audição? O que você acha que pode prejudicar a nossa audição? A visão nós sabemos que é luz forte, ler em um ambiente escuro. E a audição? O que você acha que pode prejudicá-la? Vai responder lá no seu caderno. A exposição aos sons com volume muito alto e durante um longo período pode causar problemas auditivos. Além disso, ouvir esse tipo de som pode causar uma certa dor de cabeça e dificuldade na concentração, entre outras coisas. Então, evite utilizar fones de ouvido por um período prolongado e com um volume muito alto. Então, vamos evitar de ficar muito tempo com o fone e com o volume muito alto. Não só do fone, da televisão, do celular, do computador. Você respondeu a questão número 2 no seu caderno? Você vai pular uma linha e vai responder a questão 3. Você costuma ouvir música ou assistir televisão com volume muito alto? Você vai responder lá e você vai responder também se você acha que precisa mudar essa atitude. Pulou uma linha e responde essa questão. Como você acha que aprendeu a falar? Também vai responder lá. A audição é fundamental para o desenvolvimento da fala. Por isso, crianças que nascem surdas, pessoas que não conseguem ouvir, têm dificuldade para aprender a falar. Lembra que a prof disse que para a gente se comunicar, a audição vai ser muito importante? Porque a partir do som ou a fala que a gente ouve, nós podemos nos comunicar. Então, se a criança nasce surda, sem audição, ela vai ter dificuldade para aprender a falar. Algumas pessoas, para se comunicar, elas utilizam a língua brasileira de sinais, que é a Libras, que é os sinais que vamos fazer com as mãos.
E para cada letrinha do alfabeto, nós temos um gesto, igual está aqui nesse alfabeto de Libras. Tem alguns objetos que já têm o seu próprio sinal. Esse aqui é o alfabeto, mas tem objeto, tem expressões que já têm o seu próprio sinal. Com o passar do tempo, as pessoas com deficiência auditiva vão aprendendo cada um desses sinais para se poder se comunicar. Além de se comunicar entre si, as pessoas surdas podem realizar diversas atividades do cotidiano, como estudar e brincar. Vamos para nossas atividadezinhas. Ligue, Tiago, as imagens que representam situações que envolvem principalmente o sentido da audição. Então, você vai observar todas essas imagens aqui e vai ligar o Tiago às imagens que a gente utiliza a audição. Tomar sorvete, sentir cheiro de uma flor, ouvir música, ler um livro, ouvir o despertador tocar. Número 2. As crianças da fotografia ao lado estão brincando de cabra cega. Nessa brincadeira, a pessoa com os olhos vendados precisa encontrar outros participantes. Que sentido do corpo humano permite que a criança vendada localize as outras crianças na brincadeira? Se você já conhece essa brincadeira, você já vai saber responder essa questão. Número 3. Pinte os espaços com um pontinho e descubra 2 instrumentos musicais. Depois, na letra A, assinale o quadro, você vai marcar um X em um desses 2 quadros, um instrumento de cordas, ou seja, um instrumento que utiliza corda para poder sair e emitir o som. B. Qual é o principal sentido do corpo humano que nos permite perceber os sons ouvidos por esses instrumentos musicais? Qual sentido a gente utiliza para ouvir esses instrumentos? 4. Alguns programas de televisão também transmitem as informações por meio da língua de sinais, a Libras, como na imagem abaixo. Nós temos um intérprete da língua de sinais, ele não é surdo, mas ele aprendeu os sinais, aprendeu o alfabeto, para poder ajudar as outras pessoas. Ele interpreta as informações que ele ouve em língua de sinais. Ou seja, ele escuta o que a pessoa está falando e faz os gestos com a mão para a pessoa que não consegue ouvir poder se comunicar também. Você acha que esse tipo de programa de televisão pode ser considerado um exemplo de acessibilidade? Lembrando que acessibilidade é tornar algo ou alguma coisa acessível para todos. Então, você acha que esse programa de televisão é acessível para todas as pessoas? Agora nós vamos falar sobre o olfato. O olfato é quando a gente usa, é o que a gente usa para sentir o cheiro das coisas. Cheiro de uma flor, o cheiro de um perfume, cheiro de uma comida. E qual é o órgão que a gente usa para sentir o cheiro de uma flor, para sentir esses cheiros? Que órgão do seu corpo você usa para poder sentir o cheiro? Então, você vai marcar um X aqui no nariz, porque o nariz é o órgão que a gente usa para sentir o cheiro das coisas. É o órgão do olfato. O cheiro agradável da maioria das flores e o cheiro desagradável também, podemos perceber esses e tantos outros cheiros ao nosso redor, graças ao sentido do olfato, cujo o principal órgão é o nariz. Além do olfato, o nariz também é responsável por aquecer, umedecer e filtrar o ar que respiramos. Então, todo o ar que nós respiramos vai entrar na nossa narina, que são essas entradinhas aqui do nariz, onde ele vai ser aquecido, umedecido, para não ficar um ar muito quente, muito seco, e filtrar, para não deixar entrar bactérias, poeiras, para a gente poder ter uma respiração melhor. Esse ar entra no organismo por 2 aberturas do nariz, que nós chamamos de narinas. No interior do nariz existem pelos e ocorre a produção de muco, que é o que vocês gostam de chamar de catarro.
garantindo que o ar seja filtrado, aquecido e umedecido, prevenindo de qualquer bactériazinha. Como percebemos o cheiro ao nosso redor? Então, primeiramente, o ar ele apresenta diversos cheiros. Tem o cheiro das flores, tem o cheiro de comida. O ar vai nos trazer todo esse cheiro. Então, ele vai entrar, nós vamos respirar. Esse cheiro vai entrar dentro da nossa narina, que vai ser captado por estruturas do nosso nariz, que vai ser levado até o nosso cérebro, que vai interpretar o cheiro que nós estamos sentindo. Vai identificar o que nós estamos sentindo o cheiro. Super facinho. A identificação dos cheiros pelo olfato pode ajudar na proteção do corpo humano. Você sabe como? Então, aqui é uma criança sentindo o cheiro de um Danone. E aqui, ela, nessa última imagem, ela fez uma cara não muito boa. Então, lá no seu caderninho, você vai pular uma linha e vai responder essa questão. Aí você pode colocar número 5. Parou na 4, você pode colocar número 5. Converse com seus colegas sobre o que aconteceu aqui. O que você acha que aconteceu? Observe a imagem e coloque para a prof aí o que você acha que aconteceu. E depois, número 6, aqui está 4, mas você pode colocar número 6. Como o olfato pode ajudar o ser humano a se proteger em casos de incêndio? Quero ver se você é esperto e vai colocar essa respostinha lá. Então, de acordo com o que a gente observou aqui na imagem, ao sentir o cheiro desagradável, ou seja, ruim, a menina identificou que o iogurte estava impróprio para o consumo. Ela não poderia comer aquele iogurte. Além disso, o olfato ajuda o ser humano a identificar outras situações de perigo, como um incêndio. Que aí você vai responder a questãozinha 6 para a prof lá no seu caderninho. Dúvidas? Anotem que logo mais nós vamos conversar sobre. Então, um beijo e até a próxima!